estudante do segundo ano, tudo bem? Seja bem-vindo à semana 10. Meu nome é Ivan Santos, sou professor do Sistema Positivo de Ensino na área de Biologia. E semana 10 nós vamos fazer uma revisão da semana 6, 7 e 8. Exato, nós vamos voltar a comentar sobre artrópodos, sobre equinodermos e sobre cordados. É importante dizer que não faremos a revisão de peixes. Peixes vocês viram na semana 9 passada e nós vamos fazer a de peixes juntamente com anfíbios, répteis, aves e mamíferos para fazer um só de vertebrados, tá bom? Então, slides na tela e boa revisão! Ótimo, vamos revisar então. Lembrando, nós vamos revisar a semana 6, a 7 e a 8. A semana 9, que é peixes, que o professor Augusto trabalhou semana passada, na semana 9, nós não vamos revisar agora, porque ela vai entrar na revisão juntamente com anfíbios, répteis, aves e mamíferos, ou seja, nós vamos trabalhar os vertebrados todos de uma vez, beleza? A origem dos animais possivelmente se deu por um protista flagelado. Evidências têm apontado para isso. Protista flagelado e aquático. A partir disso, então, apareceu seu organismo multicelular com desenvolvimento embrionário até a fase de blástula. Apareceu deu origem ao grupo dos poríferos, são parazoários, ou seja, são animais assimétricos que não formam tecidos. Aqui uma observação. Muitos livros trazem multicelular e pluricelular como sinônimos. Outros livros diferenciam. Multicelular é o agrupamento de células e pluricelular é a organização em tecidos. Nesse caso mesmo aqui seria multicelular, porque não forma tecido. Adiante aqui vemos o desenvolvimento embrionário até a fase de gástrula. Perfeito? E aí o surgimento de eumetazoários, ou seja, a formação de tecidos. Aqui nós poderíamos até comentar, fazer um complemento com a questão do pluricelular, não é isso? Bom, na fase de gastro, então, já tem blastóporo. Se tem blastóporo, ele pode dar origem à boca e a ânus. Nos quinidários, aparece pela primeira vez boca. Simetria radial e diblástico, ou seja, dois folhetos germinativos, ectoderme e endoderme. Perfeito? Seguindo aqui a nossa linha de complexidade, a nossa linha evolutiva, né? Então aparece aqui triblásticos, animais que têm ectoderme, mesoderme, endoderme e simetria bilateral. A partir de agora, então, aqui nesta linhagem que nós estamos estudando, todos serão protostômios, né? O primeiro animal que aparece é um acelomado, os plateumintos, que são animais de corpos achatados dorsoventralmente. Então aqui aparecem os nematóides, pseudocelomados, animais cilíndricos que são afilados nas extremidades, né? Aqui aparece inclusive ânus, perfeito? Nos plateumintos começa a aparecer pela primeira vez um sistema excretor. Aqui aparece ânus, tornando o sistema digestório completo. A partir de agora, todos terão um sistema digestório completo. A próxima característica que aparece é o celoma completo, desenvolvido com a cavidade ali perfeita para desenvolver órgãos, né? E ali nós temos os moluscos, animais de corpo mole. Então nós comentamos ali que aparece aqui pela primeira vez o sistema circulatório. Lembrando que ele pode ser aberto nos gastrópodos, por exemplo, mas nos cefalópodos ele é fechado. Perfeito. E aqui aparece também hepatopâncreas e um monte de outros órgãos, né? Continuando a nossa linha aqui, aparece então metameria, repetição de segmentos. E logo em seguida, caracterizando aqui os animais anelares, né? Os anelídeos. Esses animais aqui então, são metâmeros, são segmentados e nós comentamos que os segmentos eles vão se repetindo. Quem não lembra lá a anatomia da minhoca, que nós exploramos tão bem.
E aqui um grupo que nós vamos revisar hoje, artrópodes, né? Os artrópodes ou artrópodos, né? Tanto faz. Eles são animais que apresentam patas articuladas e exoesqueleto quitinoso, né? Na verdade, são os únicos animais a apresentarem essa característica, exoesqueleto. Também comentei nas nossas aulas que existem apenas 3 grupos que são metâmeros. Anelídeos é um, artrópodes, que está aqui na sequência, é outro, e o outro metâmero vai aparecer nesta linhagem aqui, de deuterostômios. Então, deuterostômios são animais que o blastóporo dá origem a anos, né? Eles também são celomados. E aqui nós temos então os equinodermos, né? Deuterostômios celomados com uma característica muito particular, sistema hidrovascular ou ambulacrário. Nós vamos revisar hoje também. E a simetria pentarradial secundária, olha só que legal, ele está na mesma linha da simetria bilateral. A simetria bilateral aparece então onde? Né? Em que fase? Aparece na fase larval dos equinodermos e depois da transformação, né, em adulto, a simetria ela toma caráter pentarradial, tá bom? E por fim, chegamos aqui aos cordatos, também na linhagem de deuterostômios, também são enterocelomados, né? Com repetição de segmentos, metameria está aqui, tubo nervoso dorsal, cauda pós-anal, fendas faringianas e presença de notocorda. Então são animais com notocorda. Então olha só, você não tem que gravar nomes, você tem que entender processos, né? Se você entende, por exemplo, aqui como que funciona uma árvore filogenética ou esse cladograma que está aqui bem específico, bem colorido, bem bonito, né? Fica muito mais fácil você entender a questão ali da escala de desenvolvimento ou escala de complexidade em que esses animais se encontram, tá bom? Então aqui, ó, você vê todas as grandes características aparecendo aí em cada filo, perfeito? Bom, então vamos à nossa revisão de artrópodos. Só para lembrar, artrópodos são divididos aqui, nós trabalhamos em 5 grupos: crustáceos, aracnídeos, insetos, quilópodes e diplópodes. Começamos com os crustáceos e já vamos falar também da simetria. Dê uma olhada aqui que ela é bilateral, então eu consigo dividir o corpo em 2 metades muito similares ou iguais, né? Lembrando que os crustáceos, eles são separados em cefalotórax e abdômen. Nossa, como é que acontece? Lembra lá, a cabeça é fundida no tórax, né, através dos tagmas, que são aqueles segmentos que são fundidos, não é isso? Tá? Então formam o cefalotórax e o abdômen. O número de patas são geralmente 5, mas pode aparecer mais? Pode, por exemplo, lá no tatu de jardim, que é um crustáceo terrestre, né? Ok? Então, aqui nós temos também algumas outras estruturas, como presença de antenas, né? Olha as pinças também aparecendo aqui em um dos pares de patas, alguma adaptação. O sistema excretor dos crustáceos é por glândulas verdes ou antenais. Recebe esse nome porque fica muito próximo das antenas, né? Já tem ali os gânglios cerebrais com cordões nervosos ventrais, tá? Presença de hepatopâncreas, de coração, gônadas e vasos sanguíneos. Nós vamos discutir a fisiologia depois. Bom, falando agora de aracnídeos, né? São artrópodos com 4 patas, né? Então aqui só contar 1, 2, 3, 4. Nas aranhas você ainda tem as fiandeiras, responsáveis por tecer as teias, tem os pedipalpos e tem as quelíceras, né? Os pedipalpos também auxiliam na sensibilidade e na reprodução, uma quantidade de olhos que é variável a cada espécie, e as quelíceras, elas aparecem ali como uma estrutura que inocula a peçonha.
E aqui do lado tem um escorpião, né? Onde tem um aguilhão ali que concentra ali a peçonha dele. Também aparece ali 4 pares de patas, né? As garras, pedipalpo, as quelíceras. Então, temos aí 2 representantes de aracnídeos. Um outro grupo que nós vamos revisar aqui hoje são os insetos, um grupo gigante dentro dos artrópodos. E aqui aparece o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Aparecem antenas, olhos, asas. Já comentei, mas é sempre bom lembrar. Os únicos animais a terem asas são os insetos, porque asas são membranosas, asas não têm ossos, tá bom? Quando nós formos estudar aves, vamos discutir isso também, beleza? Aqui a anatomia, né? Temos aqui tubos traqueais, aorta dorsal, esôfago, cordão nervoso ventral. Olha aqui, túbulos de Malpighi aparece aqui, né? Sempre da porção média para a porção posterior do intestino, onde esse túbulo de Malpighi vai capturar ali as substâncias que são nocivas, restos metabólicos, despejar no intestino e ali é eliminado juntamente as fezes, né? Aproveitando aqui os insetos, vamos falar dos 3 tipos de reprodução de desenvolvimento, na verdade. Temos o ametábulo, que ocorre quando não há metamorfose. Desta maneira, temos aqui os ovinhos eclodem já no indivíduo, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo um pouquinho mais e se torna adulto. Não há transformação nenhuma. Hemimetábulo. Hemimetábulo temos aqui como exemplo o gafanhoto. Então veja, você tem as ninfas, então eclode o ovo, já aparece o indivíduo, ele é muito parecido com um adulto. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo outras estruturas, como por exemplo asas. Quando ele é novinho, não tem asas. As asas vêm de etapa a etapa das ninfas. Neste caso, nós falamos que a metamorfose é incompleta. Ou seja, vão se adicionando algumas estruturas das fases intermediárias até chegar à fase adulta, mas não há uma metamorfose completa, como no caso dos holometábulos, né? Bem estudado, um exemplo bem clássico é a borboleta. Borboleta, ela vai até a florzinha, lá ela deposita nas folhas o ovo dela, que vai eclodir, vai formar a lagarta, então o desenvolvimento já é indireto. Formando a lagarta vai passar um período, depois ela vai produzir o seu casulo. Neste casulo ela fica fechadinha ali, vai ocorrer uma reprogramação tecidual, vai ocorrer uma transformação completa e quando eclodir o casulo, ela vai estar numa forma totalmente diferente do que ela entrou, ou seja, ela vai ser uma borboleta, tá bom? Então, esta é uma metamorfose completa, resumindo aqui a explicação. Falamos dos quilópodes, então. Por exemplo, os quilópodes nós temos ali a lacraia ou centopeia. São carnívoros, eles têm as forcípulas nas suas extremidades e inoculam peçonha, presas para depois se alimentar. O corpo é um pouquinho diferente, cabeça, tronco e um monte de pares, né, de patas, um par de pata por segmento. A reprodução sexual é cruzada, sexos separados. A fêmea deposita muitos ovos e o desenvolvimento é direto. Os diplópodes, eles aparentemente são parecidos, mas na verdade são muito diferentes. Exemplo é o pelo de cobras, né? Tem muito mais patas, são 2 pares de patas por segmento. O corpo também é dividido em cabeça, um tórax muito pequeno e o abdômen. A reprodução sexuada e cruzada, sexos separados, ovíparos e desenvolvimento direto. Agora viemos para a nossa tabela aqui que nós construímos nas nossas aulas, que fica muito fácil entender. E eu sugiro que você
Copie essa tabela, tire foto dessa tabela, dê print nessa tabela e aprenda ela. Tá? Sistema nervoso, gânglio anal ventral para todo mundo. Uma observação que nos insetos já existe ali o cerebroide, né? Já existe bem desenvolvido ali. Sistema respiratório, branquial nos crustáceos, nos aracnídeos, filotraqueal ou pulmão foliáceo e traqueal em inseto, quilópodes e diplópodes. É importante que nessa tabela você entenda que insetos, quilópodes e diplópodes são muito parecidos ali à fisiologia. Olha ali o sistema circulatório. Todos serão abertos, mas o sangue que corre nos crustáceos e no aracnídeo, hemocianina, enquanto que em insetos, quilópodes e diplópodes, hemolinfas, sangue transparente. Sistema digestório completo, mas nos aracnídeos a digestão é extracorpórea. Sistema excretor, glândulas verdes ou antenais nos crustáceos. Olha aqui, coxais. Por que as glândulas são coxais, né? Isso acontece bastante na aranha, porque fica muito próximo das coxas. Mas existem outros grupos dentro de aracnídeos que realizam por túbulos de Malpighi. Insetos, quilópodes e diplópodes também. Crustáceos e aracnídeos, a divisão do corpo é cefalotórax e abdômen. A diferença é o número de patas. 5 para 1 e 4 para aracnídeos. Já insetos têm cabeça, assim como quilópodes e diplópodes. A diferença é que inseto tem cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de patas. Quilópodes, cabeça e tronco alongado, com 1 par de pata por segmento. E diplópodes, cabeça, tórax e abdômen e 2 pares de patas por segmento. E os acessórios temos aí par de antena e pinças, par de quelíceras, par de pedipalpos, fiandeiras ou agulhão. Os insetos ali, 1 ou 2 pares de asas. Os quilópodes, forcípulas, que são mandíbulas adaptadas com peçonha. E os diplópodes ali, 1 par de antena. Então, esta tabelona aqui resume bastante a fisiologia e as diferenças entre os grupos. Bem bacana para estudar. O próximo grupo que nós vamos ver são os equinodermos. O primeiro grupo a ser deuterostômio, ou seja, blastóporo dá origem primeiramente a ânus. E começamos ali com a fisiologia. Respiração por árvores respiratórias, no pepino do mar e por brânquias, na estrela do mar. Lembrando que esses animais são 100% marinhos. É serpente do mar, pepino do mar, ouriço do mar, estrela do mar, é tudo do mar, tá? Transporte de nutrientes pelo líquido celomático. E o sistema nervoso é muito pouco desenvolvido. E isso reflete de maneira interessante quando ocorre uma ruptura no corpo dos equinodermos. Eles conseguem fazer a regeneração justamente pela falta de complexidade do sistema nervoso. Quanto mais simples o sistema nervoso, mais fácil é a recuperação. Interessante essa observação, né? O sistema digestório é completo, menos na serpente do mar. Lembra lá que a serpente do mar não tem ânus, os demais têm boca e ânus. Falando em boca, olha que detalhe interessante no ouriço do mar. Eles apresentam a lanterna de Aristóteles. O que é essa lanterna? São os dentes, uma estrutura muito parecida com dentes, que vai fazer ali a raspagem do substrato para a alimentação. Sobre a fisiologia dos equinodermos, temos que falar, sem dúvida, faz tudo ali, né? O sistema hidrovascular, que é exclusivo deste filo. É responsável pela locomoção, captura de alimento, fixação de substrato, trocas gasosas, excreção. Então é um sistema de canais que partem do canal central e são ramificados para cada um dos braços. Interessante na fisiologia que a gente estava comentamos lá na nossa aula, bom revisar aqui. A estrela do mar, quando ela quer se alimentar, ela se posiciona sobre o seu alimento, ela é carnívora, e ela despeja enzimas sobre a estrutura, sobre o indivíduo.
Essas enzimas, na verdade, elas acompanham junto do estômago, então ela joga para fora, se projeta para fora da boca, cai sobre o animal e aí joga-se ali também as enzimas para fazer a digestão. A reprodução são dioicos, fecundação externa e o desenvolvimento é indireto, ou seja, tem fase larval. E falamos agora dos cordatos. Como nós vimos ali no nosso cladograma, cordatos têm 4 características que devem apresentar-se o indivíduo em uma das fases da sua vida. Notocorda, tubo neural oco e dorsal, cauda pós-anal ou fendas faringianas. Essas 4 características têm que aparecer. Aqui nós temos uma figura onde podemos ver um embrião. Nós também, quando fomos embrião, éramos algo parecido com isso. Temos aqui a notocorda, temos aqui o tubo neural oco e dorsal, a cauda pós-anal, no nosso caso, ela encolheu e deu origem ao cóccix, né? O cóccix é a nossa evidência de que tivemos cauda um dia. As fendas faringianas, aqui está junto com as fendas branquiais acima, né? Acoplada ali. Perfeito? Falando em cordato, muitas vezes o pessoal se engana achando que cordados só existem animais vertebrados. Na verdade, existem os protocordatos, que são animais invertebrados. Nós temos 2 grupos, o filo cefalocordata e o subfilo urocordata. Eles são invertebrados, mas o sistema nervoso é dorsal, diferente dos outros invertebrados, que o sistema nervoso é ventral. Aparece aqui em uma das fases as 4 estruturas. No cefalocordata nós temos aqui o anfioxo, que durante a fase larval ele nada tranquilamente, para a fase adulta ele acaba se enterrando no substrato, acaba se enterrando e ali coloca os cirros bucais para cima para realizar a filtração. Temos também as assídeas nos urocordatas, quando ela é extremamente móvel na fase larval, onde ela busca um substrato para se acoplar ali e se desenvolver. Ao encontrar o substrato, ela se transforma nessa estrutura aqui, nesse sifão. Na fase adulta, o sistema nervoso ele é bastante reduzido, dando a ela um aspecto séssil. Na fase larval, ele é bastante exigido. E o subfilo craniata, enfim, são os subfilos que vamos trabalhar com vértebras. Neste cladograma fica muito fácil entender. Então, a partir do momento que apareceu vértebras, apareceu um monte de grupos, né? Agnatos, condríctios, teítes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Olha só que interessante, os agnatos, que são peixes. Esses peixes são cilíndricos. Temos apenas 2 grupos, as lampreias e o peixe bruxa. Sua alimentação geralmente se dá por restos de animais, acabam sugando sangue ali de animais mortos, por exemplo. É uma alimentação muito restrita justamente pelas condições que apresenta, né? Não há mastigação, né? Então aqui nós vemos dentes, né? Esses dentes ali são dentes córneos que raspam e ali ela consegue se alimentar, consegue fazer a sua alimentação. Depois apareceu a mandíbula. E com isso surgiu os gnatos. E os gnatos é o que nós vamos estudar a partir das próximas aulas. Nós já vimos peixes na semana 9, vamos revisar os peixes juntamente com anfíbios, répteis, aves e mamíferos mais para frente. E na semana 11 vamos falar sobre anfíbios. Perfeito? Pessoal, nesta revisão, talvez tenham passado alguns exercícios que vocês não conseguiram resolver, alguns exercícios que nós não corrigimos, vamos tentar corrigir nas nossas lives. Assistam a live com o professor Antônio, que vai estar corrigindo alguns exercícios referente ao volume 6 e também, quem sabe, trazendo outros exercícios aí que a gente possa estar discutindo mais sobre
o reino animalia. Ok? Lá, espero que tenham gostado dessa revisão. Nós professores do Sistema Positivo de Ensino, tentamos fazer o melhor para vocês. Sabemos que o presencial é muito melhor, sabemos que o presencial você tem contato com os seus professores, sabemos que tem um ganho muito grande quando você está ali trocando dúvidas, fazendo perguntas, né? Mas, infelizmente, estamos assim num isolamento social e tentamos fazer a nossa parte para que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível, né, as informações que a gente tem passado, tá? Espero vocês na semana 11, obrigado pela audiência, tá? E curtam a live com o professor Antônio, que vai revisar alguns exercícios, trazer alguns outros exercícios, né? Curtam a live com ele, tá? Para tirar aquela dúvida que restou, tá bom? Beleza? Até a semana 11. Tchau, tchau!